Olá, galera, bom dia. Nosso tópico de hoje é a Guerra do Paraguai, certo? É este evento que vai de 1864 a 1870. Também está ligado ao Segundo Reinado, porque o Brasil, vocês sabem, vai participar desta guerra. E ao longo desse processo da Guerra do Paraguai, do envolvimento do Brasil, vão surgir elementos que irão acentuar a transformação da sociedade brasileira. Entre eles, nós podemos citar aqui mentalidades que se ligam ao processo de abolição da escravidão e ao processo de república. Então, esses dois fatores, ao final da guerra, irão permear a sociedade brasileira. Tá? O surgimento dessa ideia e fortalecimento dela vão ser elementos que contribuirão para o processo de desagregação do Segundo Reinado e, consequentemente, o surgimento da República. Tá? Então, a Guerra do Paraguai, além de ser um fator bélico, que irá trazer para o Brasil problemas econômicos e políticos, irá transformar, né, de maneira transparente, visível, tá, e sem volta a sociedade brasileira. E o que foi esse episódio que aconteceu na América Latina? Por que aconteceu? Como nós chegamos a ter um conflito muito sangrento na América Latina? Quais foram as causas? Como terminou este conflito entre essas nações aí, né, vizinhas na América Latina? Então nós temos aqui um mapa que mostra o Brasil aí, o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, certo? E vocês sabem que, historicamente, existe uma disputa, né, pela Bacia do Prata. Por quê? Porque, por exemplo, o Paraguai não tem saída por aquela região. Então, seria necessário haver uma aliança em que todos pudessem usar a região, né, do Estado do Prata, que houvesse saída ali por aquela região que fica bem ao sul. Somente, no entanto, existe uma disputa por esse território. Por quê? Porque o controle e o monopólio do território traria riqueza para cada uma dessas nações. Esse seria um dos fatores, né, essa disputa aí pela Bacia Platina. Por isso, e entre outros fatores, é que este episódio na América Latina vão envolver essas quatro nações. Né? De um lado, o Paraguai e do outro lado, a Argentina, o Brasil, o Uruguai e por trás disso tudo, como pano de fundo disso tudo, você vai ter a Inglaterra, porque além da disputa interna, né, pela Bacia Platina, você tem ali também o papel da Inglaterra como a nação que deseja não só dominar economicamente esta região, mas deseja reger o futuro das nações da América do Sul. Então você percebe aí que o desenvolvimento econômico do Paraguai, o desenvolvimento industrial do Paraguai vai incomodar também a Inglaterra, porque o Paraguai ele vinha se desenvolvendo amplamente do ponto de vista industrial, e isso incomoda a Inglaterra, que é a grande nação industrializada do mundo, é aquela que exporta seus produtos para os países da América Latina. Então a Inglaterra não desejava que tal fator econômico, de uma mentalidade industrial, contaminasse as outras nações da América Latina. Então seria interessante barrar esta nação que vem mostrando um desenvolvimento diferente, que vem mostrando características econômicas mais desenvolvidas, evoluídas, chegando ao ponto de ter indústrias de pólvora, indústria de papel, certo? E isso fazia com que, então, destoasse um pouco do desejo da Inglaterra querer dominar essas nações que ficavam do outro lado do Atlântico. Então, nós temos um contexto aqui que envolve o Brasil, tá? Como é que o Brasil se envolve nessa guerra, além da questão da Bacia do Prata, mas como é que o Brasil se envolve diretamente nesta guerra do Paraguai. Havia dentro dessa região latina um pavio de pólvora entre várias correntes dessas diversas nações que conflitavam
entre si, né? E essas correntes políticas, elas faziam com que o poder se tornasse ainda mais disputado, o poder se tornasse ainda mais sangrento nessas regiões. E aí o Brasil, então, interferindo em questões internas do Uruguai, certo? O Brasil resolve, então, nesses conflitos internos entre os colorados e os flores, o Brasil resolve apoiar aí, né, Venâncio Flores, certo? Que é o caudilho nesta região. E Venâncio Flores, com as suas tropas, acaba por destituir o governo constitucional dos colorados, né? E isso não é visto com bons olhos pelo Paraguai. E é um fator que vai deixar o Paraguai preocupado, porque após o Uruguai se fortalecer com o Venâncio Flores, além do apoio do Brasil, ele vai ganhar o apoio da Argentina. E aí tem Brasil, Argentina e Uruguai, né? Esse novo Uruguai agora de Venâncio Flores. E isso preocupa muito o Paraguai, que se sente isolado e sozinho. Então, com isso, o Paraguai se sentindo ameaçado, e já é o Paraguai aí do ditador Solano Lopes, né? Do Francisco Solano Lopes, que ele vem desenvolvendo uma lógica militar, social e política dentro desse novo Paraguai, tá? E a família Lopes já está no poder desde o avô e do pai de Solano Lopes, certo? Então, eles são ditadores, né? Mas mesmo dentro de uma ditadura eles conseguem desenvolver o Paraguai. Você tem uma ideia, no Paraguai o analfabetismo era zero naquela época, né? O Paraguai tinha indústrias, o Paraguai vinha crescendo, vinha incomodando nações como a Inglaterra. Então, o Paraguai se sente ameaçado e resolve invadir o Brasil, né? Pede licença à Argentina para passar por dentro da Argentina e chegar até o Brasil. A Argentina não permite e o Paraguai, a revelia da Argentina, cruza o território argentino para chegar até o Brasil. Então isso, de certa forma, é uma afronta, né, à autonomia das nações. E com isso aí o Paraguai acaba declarando guerra a três países, Brasil, Uruguai e Argentina. Esse é um dos fatores. Outro fator nós já falamos anteriormente, que é a disputa pela bacia do Rio do Prata, né? Porque é necessário ali haver navegação e quem tivesse um monopólio comercial daquela região estaria, estaria em condições à frente das outras nações, condições mais favoráveis à sua economia. O outro fator que nós podemos citar, certo, é a questão econômica da Inglaterra, que nós sabemos vem jogando as suas amarras econômicas sobre as nações da América Latina. O Brasil é um grande exemplo desse interesse econômico da Inglaterra. E a Inglaterra também não poderia permitir de maneira alguma que as outras nações entendessem essa lógica industrial do Paraguai, certo? E começasse a querer desenvolver políticas autônomas, economias autônomas, industrializantes dentro de seus países. Então, além de haver um monopólio econômico da Inglaterra sobre essas nações, também havia uma disseminação de uma mentalidade, né? Dessas nações como nações agrárias. E a Inglaterra como a grande mentora industrial dessas nações. Então era muito importante frear este avanço do Paraguai. E a outra é a formação política, a formação bélica, de uma aliança, né, que é uma aliança que vai configurar esta guerra. Essa aliança traz a Argentina, o Brasil e o Uruguai, certo? Embora essas três nações juntas não tivessem o número de soldados do exército paraguai, mas elas vão se organizar para a guerra. No caso do Brasil, é interessante a gente ver que o Brasil vai para essa guerra sem nenhum tipo de condições bélicas, porque o Brasil nem um exército tem. Esse exército vai ser formado de última hora, e vocês sabem que a grande maioria dos soldados brasileiros são escravos, os escravos com a promessa de Dom Pedro de serem alforriados ao término da guerra,
vão em massa para essa guerra. E isso é interessante, porque ao ir para a guerra, o escravo tem aí a promessa da alforria. Mas outros fatores também vão chamar a atenção da gente nesta guerra, né? Que inicia com uma grande batalha, que é a Batalha de Riachuelo, certo? Que é uma batalha onde o Brasil aniquila a marinha do Paraguai, tá? E isso então dá início a uma guerra sangrenta dentro do Paraguai. E nós trouxemos aqui as fases da guerra para que você pudesse entender, que é o avanço paraguai, quando o Paraguai passa pela Argentina e invade o Brasil, toma navios brasileiros, certo? E isso aí vai agravando até que a guerra seja declarada. Tá? Depois do esgotamento de recursos financeiros do Paraguai. Né? Durante a guerra vai ter troca de comando dentro das tropas brasileiras. Entra o Duque de Caxias, depois sai o Duque de Caxias, entra já no final da guerra, que são as dezembradas, né, que são batalhas sangrentas dentro da guerra do Paraguai, quando o Paraguai já está aniquilado mesmo, quando não tem mais por que guerrear. Mas mesmo assim, o Brasil continua investindo contra o Paraguai, até que finalmente, em 1º de março, né, de 1670, eles vão conseguir matar o Solano Lopes em batalhas sangrentas, desnecessárias, matando muito civil. E aí a guerra chega ao fim. São as chamadas dezembradas, e quem vai comandar essas dezembradas é o Conde Deu, que é marido da princesa Isabel. Tá? E aí, após a retirada das tropas do Uruguai e da Argentina, o Brasil encerra esta guerra. Tá? Mas uma guerra que se passou em palco latino, que envolveu 4 nações latinas, certo? E o palco principal foi o Paraguai. Foi uma guerra dentro dos charcos, né? Lugar de lamaçal, uma guerra imunda, suja, sangrenta, certo? Com matança de muitos civis, onde a população do Paraguai ficou arrasada, aniquilada. Tinha que ter o dedo de alguém nesta guerra. E nesta guerra nós veremos aí que o dedo da Inglaterra, como financiadora da guerra, como, né, aquela que vai emprestar dinheiro para que essas nações da Tríplice Aliança tenham sucesso na guerra, né, vai ser aí a grande financiadora desta guerra aqui em palco latino. Mas toda guerra tem consequência para os dois lados. Né? Toda guerra tem consequência para os dois lados. Se o Paraguai sai da guerra aniquilado, com grande parte da sua população dizimada, cerca de 70%, segundo a maioria dos historiadores, né, da população do Paraguai foi aniquilada, sobrando apenas crianças, velhos, mulheres também idosas, ou seja, uma população que não tem condição de se reerguer, tá? A indústria do Paraguai foi totalmente destruída, seu território foi ocupado por soldados estrangeiros, suas regiões algumas regiões foram distribuídas entre as nações vencedoras, no caso as nações da Tríplice Aliança, certo? Então o Paraguai saiu totalmente destruído desta guerra. Vitória da Tríplice Aliança e da Argentina, e da Inglaterra também, tá? E o Brasil, né, parece que saiu vitorioso da guerra. Mas só que o Brasil também ele vai carregar consigo o ranço dos seus problemas, tá? Dos seus problemas econômicos, dos seus problemas políticos, dos seus problemas sociais, certo? E aí o Brasil vai sair endividado desta guerra, mais uma vez endividado com quem? Com a Inglaterra, porque ele contraiu muitos empréstimos durante a guerra, porque ele precisava equipar o seu exército, uma vez que ele não tinha um exército preparado para esta guerra, era necessário equipar este exército, certo? O exército, através do Duque de Caxias, sai vitorioso da guerra, o exército sai grandioso da guerra,
o exército sai fortalecido, né, da guerra, esse exército brasileiro volta fortalecido desta guerra, certo? Após essa experiência que teve, tá? Ele sai com uma certa autonomia de um exército forte, vencedor. E aí, enquanto instituição, o exército ele passa a buscar agora de maneira mais acentuada seu espaço dentro, né, do Brasil, espaço que ele não vem cumprindo, porque o exército brasileiro, durante todo esse período aí, imperial, estava a serviço dos grandes fazendeiros, né, na proteção do interesse das elites aristocráticas, latifundiárias, senhores de escravos. E o exército agora ele quer ocupar o seu lugar que é de direito, lugar para qual ele foi criado, para qual ele existe, que é defender a nação. Então o exército começa a questionar aí o papel dele dentro, né, dos patamares políticos do império. E isso vai incomodar Dom Pedro, certo? Porque gera uma certa insubordinação do exército. Esse é o fator aí, olha aí, o fator político que vai alterar a dinâmica, né, da estrutura do segundo reinado no Brasil. Outro fator que nós podemos citar aí foi o contato que os negros brasileiros tiveram, né, os negros, agora soldados do Exército Brasileiro, tiveram com outros soldados da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, e viram que nesses países não havia mais escravidão. E viram que o Brasil estava atrasado em relação a essa transformação social, esse reconhecimento da igualdade entre negros e brancos, né, a quebra desse processo escravocrata tão civilizatório, tão selvagem, tão bárbaro. E isso também vai mexer muito, né, com uma consciência que já vinha se fortalecendo durante todo o processo colonial, todo o processo imperial, que é a luta pela liberdade, o fim da escravidão no Brasil. E este negro ainda tem a promessa de voltar para o Brasil e ser alforriado. Então, a questão abolicionista também se fortalece. Nós temos, então, a questão do exército e a questão também da abolição. E surge também, dentro dos patamares do exército, algumas correntes republicanas. Então, nós temos aí questões, realmente, que não eram esperadas com o fim da guerra, mas que irão se acentuar agora os debates dentro da sociedade brasileira. Então, com isso, você percebe que o Brasil vai passar realmente por uma transformação, certo? Que envolve vários agentes, negros, militares, políticos, classe média, certo? Jornalistas, e todos esses fatores começam a convergir para um único sentido, o sentido de uma reestruturação da sociedade brasileira, uma mudança até então talvez nem imaginada por essa aristocracia rural, esses antigos senhores de escravos, que agora estão vendo a realidade se transformar dentro de seus olhos de maneira intensa e acelerada, porque não são poucos atores que desejam uma realidade nova, são muitos atores agora que surgem, né, nesse novo cenário, né, que se forma no Brasil pós-guerra do Paraguai. Bem, voltando um pouquinho à finalização da guerra, né, vão haver acordos em 1870, certo? Que vão garantir a soberania do Paraguai. As forças de ocupação vão deixar o Paraguai, certo? Como nós falamos, os territórios foram cedidos às nações vitoriosas, né? No caso o Brasil também, tá? Mas tudo isso, né? Toda essa possível vitória que houve realmente uma vitória bélica, tá? Mas não houve uma vitória do ponto de vista da conservação do poder dentro do Brasil. Nós vimos que as ideias que virão pós-guerra irão gradativamente desestruturar, minar, certo, as bases, né, do segundo reinado, e não só do segundo reinado em si, quando a gente fala dessa estrutura, nós estamos falando também das classes dominantes no Brasil, certo? Gradativamente,
mesmo de maneira lenta e muito lenta, tá? Novos atores irão aparecer, chegaremos a uma república, que embora ainda seja uma república oligárquica, certo? Uma república pautada em senhores de terra, em grandes latifundiários, né? Mas já se abre uma nova ideia de democracia, uma nova ideia de participação, mesmo uma participação que seja desejada das massas mais populares, porque aconteceram vários movimentos populares no início da República, Canudos contestado, cangaço e etc. Mas já existe aí, né, um povo não mais escravo porque houve uma luta constante desde o período do processo de colonização do Brasil até a sua abolição, que teve que ser legitimada pela Princesa Isabel em 1888. Tá? Essa legitimação oficial, realmente, ela tinha que acontecer porque era necessário para que fosse legítimo o processo de abolição. Mas toda a luta desse processo abolicionista, nós sabemos que cabe somente, né, às raças negras, ao povo mestiço, né, que convergeram para que houvesse fim da escravidão no Brasil. Então é uma luta de escravos, uma luta negra, uma luta de escravos mestiços, de escravos africanos, daqueles que lutavam pelo processo abolicionista no Brasil. E a assinatura da Lei Áurea é só o ponto de legitimação que era necessário, uma vez que o Brasil é um país governado por elites escravocratas. Tá? Mas para o Brasil, nesta guerra, restou aí a dívida externa junto à Inglaterra. Mais uma vez o Brasil está endividado junto à Inglaterra. A popularidade de Dom Pedro caiu, certo? Porque agora se tem outros desejos para o Brasil. A ideia abolicionista republicana voltou mais ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, tá? E vai se preparando aí um cenário para o fim da monarquia no Brasil. Tá? Entre esses fatores, podemos também citar o fator econômico, né? A elite ali do café do Oeste Paulista já tinha desenvolvido um gosto pelo controle do café ali no Oeste Paulista, não desejava mais um poder centralizado na mão do imperador, não desejava mais ter que solicitar ao imperador, né, tudo que necessitasse sobre o processo econômico no Oeste Paulista, né, sobre a produção do café. Essa elite queria uma independência econômica. Então a gente pode também citar este fator aí, junto com esse contexto pós-Guerra do Paraguai, que veio contribuir para este cenário que iria levar a monarquia, né, de Dom Pedro II ao fim. Tá? Então, é um longo processo, né, até nós chegarmos aqui às ruínas aí, dessa desestruturação da monarquia no Brasil, dessa finalização do período imperial no Brasil e o surgimento, né, de uma república que para muitos era uma coisa inusitada, porque nunca nem tinha ouvido falar em república, uma vez que a maioria da população é analfabeta, certo? Não conhece, né, esta forma de governo, então era algo meio que estranho, uma vez que a população brasileira, desde o seu processo colonial, só vinha sendo comandada por reis, monarcas, portugueses, família imperial. Então era uma novidade se falar em república. As pessoas tinham até medo da república, por falta de conhecimento, certo? E isso é um fator que deveriam estudar lá na frente, ok? Eu trouxe para vocês ainda aqui, nos nossos slides, as nossas tarefinhas de hoje. Vocês farão elas, né, por aqui pelo slide. Vocês irão observar aí as imagens. Eu trouxe 3 imagens, tá? E cada imagem tem um significado, tem uma importância dentro desse processo aí da Guerra do Paraguai. Vocês vão observar a imagem com atenção, tá?
e irão fazer uma leitura de cada uma dessas imagens que aparecem aí e irão criar uma legenda, tá, para cada uma delas, certo? E essa legenda tenta explicar um pouquinho o processo de envolvimento do Brasil dentro da Guerra do Paraguai, como ocorreu, né, essa participação especial do Brasil dentro da Guerra do Paraguai. Porque o que é interessante para o Enem é a gente entender como esse processo da Guerra do Paraguai trouxe subsídios transformadores para a política no segundo reinado. Tá? Trouxe elementos que contribuíram para a finalização desse período monárquico no Brasil. Tá bom? Então, vocês irão fazer a tarefinha e irão mandar as legendas lá no meu e-mail, tá? Até às 16 horas de hoje. Ok, galera? Um forte abraço e até a próxima aula.